grandes homens de Deus brincaram com o pecado. E quando nós brincamos com o pecado, nós trazemos grandes mal consequências para a nossa vida material. Como Davi, um grande homem de Deus, até citado como o segundo coração de Deus, cometeu adultérios, homicídios, mas Davi, como conhecedor da palavra de Deus, ele sabia o que era pecado. Então, meus irmãos, quando nós cometemos algo que nós sabemos que é pecado, nós estamos brincando com o pecado. E quando nós brincamos com o pecado, traz grandes mal consequências para a nossa vida material. E Davi, traindo um dos seus homens de confiança, o homem chamado Urias, com adultério, seguido de homicídio, ou vice-versa. Dali nasceu uma criança daquele pecado, mas o Senhor nosso Deus usou um grande profeta chamado Natã. Disse Natã: o Senhor mandou te dizer, Davi, esse filho morrerá. Davi sabia que era verdadeiramente a palavra do Senhor. Mas mesmo assim Davi se prostrou seu rosto na terra e começou a clamar ao Senhor. Talvez o Senhor não deixaria aquela criança morrer. Mas a criança estava gravemente doente, consequência de uma brincadeira com o pecado. No 7º dia, aquela criança veio a óbito, porque a palavra do Senhor tinha que ser cumprida. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Davi se levantou da terra, tomou banho, trocou de veste nova, entrou no templo e começou a agradecer ao Senhor. Aquelas pessoas que conviviam com Davi disse: a criança viva você não comeu, não bebeu, não tomou banho. E a criança morta você agradece a Deus, come, bebe e se veste. Mas Davi sabia que teria que ser cumprido a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que ele perdoa até 70 vezes 7. Mas não é porque ele perdoa que nós vamos continuar pecando. Porque quando isto acontece, nós estamos brincando com o pecado. E não esqueça que brincar com o pecado traz grandes maus consequências para a nossa vida material. Como, por exemplo, Sansão também brincou com o pecado, porque Deus deu a ele muita força, a Sansão. Ele vencia qualquer que fosse adversário, mas ele brincou com o pecado, e Deus se retirou da vida dele, e aquela força se acabou. E aí que veio as consequências de brincar com o pecado. Sansão foi muito torturado, foi massacrado pelos seus adversários. E quando nós somos conhecedores da palavra de Deus, então nós sabemos o que agrada ao Senhor e o que não agrada. Nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Então nós temos que servir o Senhor com sinceridade. Aleluia, Senhor. Vou contar uma história, mas uma história verídica. Uma história verdadeira, mas dentro da palavra de Deus que está sendo meditada. Amém? Certo dia uma garota, certo dia um pregador da palavra de Deus estava pregando em uma cidade. Quando chegou até ele, uma jovem garota e disse: pastor, Deus perdoa uma garota que está fazendo sexo antes do casamento. E o pastor disse: perdoa sim, garota. É só não continuar novamente pecando. Ele orou aquela garota e ela saiu. Mas em outra oportunidade, na mesma cidade, a mesma garota se dirigiu ao mesmo pastor e disse: pastor, Deus perdoa uma garota que já foi perdoada uma vez e continua pecando. Ele disse: perdoa, mas não continua
novamente pecando, orou a ela e ela saiu. E quando nós brincamos com o pecado, meus irmãos, as consequências mal na nossa vida material vêm. E outra oportunidade na mesma cidade. Aquele pastor pregando, uma jovem chorando muito no meio daquela multidão. E aquela jovem veio até ele e disse: pastor, Deus perdoa uma pessoa pela terceira vez que continua cometendo o mesmo pecado. Ele disse: perdoa, sim, garota. Mas ela disse: só que tem um porém, pastor. Agora eu explicar. Ele disse: Deus perdoa, mas Ele não pode impedir que esta criança nasça. Ele não pode impedir que outros garotos não queiram casar com você, para não assumir essa criança. Isso é a consequência da brincadeira com o pecado. Porque quando nós somos conhecedores da palavra do Senhor, nós somos convertidos em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos estar brincando com o pecado, estar cometendo pecados e mais pecados. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aí.